Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo muito esperado por vocês me pediram muito para fazer o meu relato de parto. Então hoje eu vou estar contando para vocês nos detalhes tudo que aconteceu aí nos dias que eu fui para a maternidade para ganhar a Elisa. Já pega pipoca porque já vou avisando que esse vídeo vai ficar grandinho, mas eu prometo que eu vou ser o mais sucinta possível, sem perder muitos detalhes. Já tem um vídeo aqui no canal que eu compartilhei um pouco do dia do nascimento de Elisa, então eu vou deixar o link aqui no box de informações. Nesse vídeo eu explico um pouco para vocês sobre os preparativos para a chegada de Elisa, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz todo o meu pré-natal no SUS e o meu parto foi pelo SUS também. Quem me acompanha aqui também sabe que o meu parto precisava ser uma cesariana, por conta de eu já ter 3 partos anteriores cesarianas também, certo? Então, eu não poderia entrar em trabalho de parto, eu não poderia ter o parto normal, por conta dessas cesarianas anteriores que eu tive. Então, no dia 5 de abril, que foi o dia que a maternidade pediu que eu retornasse para lá, foi no dia que eu fui, né? Eu cheguei lá por volta de 8h30 da manhã, mas estava bem cheia, que é algo típico das maternidades aqui de Salvador. Inclusive, muita gente me pergunta onde foi que eu ganhei Elisa. E eu ganhei ela na maternidade Albert Seiban, que fica ali na região de Cajazeiras. Então, é uma maternidade já bem cheia, que tem uma demanda bem alta. Então, eu cheguei por volta de 8h30 da manhã, mas eu só fui atendida às 1h da tarde, certo? Eu passei pela triagem, mas após a triagem eu fiquei um bom tempo aguardando o atendimento médico. Quando a médica da emergência me atendeu, aí por volta de 1h da tarde, ela já verificou os meus exames, já verificou todo o meu histórico. Eu levei, como eu mostrei para vocês, a minha pasta com todos os meus exames, com todas as minhas informações. E aí eu aproveito para ressaltar a importância de fazer pré-natal, a importância de fazer os seus exames de sangue, de fazer a ultrassonografia, porque lá na maternidade eu vi várias mães que não haviam feito nenhum tipo de acompanhamento no pré-natal, e isso dificulta muito o acompanhamento dos médicos da emergência, porque eles precisam primeiro enviar a gestante para poder fazer exame de laboratório, precisam enviar a gestante para poder fazer ultrassom, e tudo isso acaba demorando muito mais o atendimento. Quando você chega com tudo pronto, quando você chega com tudo direitinho, os médicos fazem rapidamente o seu encaminhamento, tá? Então, ressalto aí a importância de se fazer o pré-natal, independente de ser no SUS ou de ser no particular. Faça o seu pré-natal completo. Eu tive um total de 9 consultas de pré-natal, basicamente uma consulta por mês. E então, o meu acompanhamento foi super completo. Ela já verificou ali na minha caderneta da gestante todo o meu histórico, verificou todos os meus exames, a minha ultrassom, e como eu estava com uma carta de encaminhamento feita pela minha médica do pré-natal, solicitando que fosse feita a cesariana com 39 semanas por conta do risco de ruptura uterina, né, por conta das cesarianas anteriores, essa médica da emergência ela já me encaminhou diretamente para cesariana. Então ela fez a minha internação. Ali mesmo eles já me deram a roupa, né, para poder trocar. Pediram que eu tirasse calcinha e sutiã e ficasse só com o roupão que eles fornecem. Me pediu que eu tomasse um banho. E ali mesmo o enfermeiro já pegou o acesso, já me colocou no soro glicosado, já, né, me preparando para o momento da cirurgia. Isso foi exatamente às 1h30 da tarde do dia 5 de abril. E daí eu perguntei para a médica se ela tinha mais ou menos noção de quando seria, né, de que horário seria a minha cesariana, e ela disse que tinha uma gestante na sala de parto e que logo depois dela, que eles fizessem a higienização, que já seria eu, porque não tinha nenhuma outra cesariana. Só que foram chegando muitas emergências
muitos casos mais emergentes que o meu, e por conta disso, a minha cesariana só foi feita às 21 horas. Então eu fiquei de 13h30 até 21 horas nessa sala chamada admissão, onde ficam todas as gestantes de parto normal, de parto cesárea, tudo separado por módulos, né, com as cortinas assim que separavam os leitos. E eu fiquei esse tempo aguardando a minha vez na cesariana, porque como eu não estava em trabalho de parto, a minha bolsa não havia rompido, eu não estava com sangramento, eu não estava com nada extremamente grave. Conforme foram chegando casos mais graves que o meu, foram passando na minha frente, na sala de da cesariana, e eu fui ficando ali para um outro momento. Na verdade, a médica chegou a cogitar a possibilidade de deixar minha cesariana para fazer no outro dia, mas eu já estava uma pilha de nervos, e aí eu conversei com ela, conversei com a equipe e pedi, né, que se possível que eles fizessem realmente naquele dia ainda. Então, às 21 horas eu fui para o centro cirúrgico, e chegando no centro cirúrgico, a médica que fez a cesariana me fez várias perguntas, olhou todo o meu histórico, a anestesista conversou comigo, fez a aplicação, né, da ráquia, e foi tudo assim rápido dentro da sala de cirurgia. A minha cesariana durou em torno de 50 minutos. Elisa nasceu às 21h32 e esse foi o único momento em que eu de fato pude ter uma acompanhante. E isso é um ponto que eu quero frisar bem aqui para vocês, porque foi algo que me pegou de surpresa, que me pegou desprevenida. Quando nós chegamos na maternidade, nós havíamos visto um informativo de que o acompanhante que entrasse com a gestante seria o acompanhante que ficaria com ela até o momento da sua alta. A gente foi preparado para isso. A minha sogra veio ficar com as crianças, depois a minha mãe, as crianças iam para casa da minha mãe. As meninas iriam para casa da minha mãe, iriam ficar lá até o dia que eu tivesse alta. Então a gente já estava todo esquematizado para isso, para que Elda ficasse comigo na maternidade. Inclusive, a gente até acrescentou as coisas dele na minha mala. Mas chegando lá, as normas mudaram devido ao novo momento da pandemia e eles vetaram a entrada de acompanhantes. Só podia ter acompanhante, só pode ter acompanhante quem é de menor e quem vai ter gêmeos. Somente nessas duas circunstâncias é que pode ter acompanhante. Fora isso, independente de você ter parto normal, de você ter parto cesárea, independente da sua condição física, de saúde, independente de qualquer coisa, não pode ficar acompanhante. E isso para mim foi um baque, porque eu não esperava ficar sozinha, eu não esperava ficar sozinha nesse momento. Nenhuma gestante espera, na verdade. E eu acho que isso é uma violação do direito da gestante, porque nós temos sim esse direito de ter o acompanhante. Eu entendo que o momento da pandemia não favorece, certo? E que por medidas de segurança, para não haver aglomeração, principalmente nas salas, porque a gente sabe que em hospital público ninguém tem sala privativa, é uma sala que você divide com várias gestantes, consequentemente com vários acompanhantes. Enfim, eu entendo que a situação é realmente delicada, mas eu acho que nada justifica violar um direito da gestante de ter o acompanhante ali desde quando ela entra na maternidade até o momento que ela sai. Eu acho que a maternidade, o governo poderia, por exemplo, fornecer testes para os acompanhantes e testar os acompanhantes antes de eles entrarem na unidade, da mesma forma que eu fui testada. Eu até comentei com vocês no vídeo anterior que eu fiz o teste antes de ir para a maternidade
É um protocolo que eles estão fazendo, né, novo, de medida de segurança. Então, a gestante que faz o acompanhamento no posto de saúde, ela já tem que ir encaminhada com o teste, o resultado do teste. Então, eu acho que da mesma forma eles poderiam fazer com o acompanhante, mas não simplesmente vetar e proibir. E para mim foi muito complicado, porque quem já passou por uma cesariana sabe que é uma recuperação muito difícil, principalmente nos primeiros dias. E eu basicamente tive que me virar sozinha, operada, com uma bebê recém-nascida, porque não pude ter acompanhante. Então, como eu estava falando para vocês em relação ao parto, esse foi o único momento que eu, depois de entrar, eles chamaram ele na recepção, ele entrou, se paramentou todo, entrou na sala de parto, já quando estava para tirar a Elisa da barriga, ele tirou algumas fotos, acompanhou aquele primeiro momento, né, que eles fazem os procedimentos com o bebê, aguardou do lado de fora finalizar a minha cesariana, e quando finalizou ele me levou até o quarto que eu iria ficar, né? Chegando no quarto, ele foi convidado a se retirar e a partir daí eu fiquei sozinha. E aí começou a parte mais tensa para mim, mais complicada, desse tempo que eu estive lá na maternidade. Porque eu não tive nenhum tipo de assistência das equipes que estavam lá, né? Os enfermeiros, eles fazem o básico que tem que fazer, que é te dar as medicações, enfim. Mas como eu estava sozinha com uma bebê recém-nascida, recém-operada, ainda anestesiada, deitada em cima de uma cama, eu imaginei que eles pudessem ao menos me dar algum tipo de suporte, mas isso não aconteceu. Eu me lembro que eu cheguei, eram umas 10 e pouco que eu cheguei na sala. Eu já deixou as minhas coisas, a minha mala, a mala de Elisa. O meu celular ficou comigo, mas como eu falei pra vocês, era inviável gravar alguma coisa porque tinham várias outras mães na sala com seus bebês e tinham acompanhantes na sala, que na sala que eu fiquei tinham duas meninas que eram de menor, então elas estavam com acompanhante, então a sala estava relativamente cheia, né? Eram 2, 4, 6 adultos, mais os 4 bebês. Eram 4 macas, uma em cada ponta da sala. Mas essas duas meninas que eram de menor estavam com acompanhante. Então, como eu falei, eu cheguei por volta das 10 horas na sala. E mais ou menos por volta das 2 horas da manhã, eu percebi que Elisa havia feito o primeiro cocô. E daí eu comecei a chamar a enfermeira para que ela viesse trocar a bebê, porque eu não tinha a menor condição, anestesiada, com o dreno, com a sonda, na verdade, com a sonda. Enfim, tinha acabado de sair da sala de cirurgia, não tinha menor possibilidade de estar trocando Elisa. Eu pedi para meu esposo que deixasse ela do meu lado, na maca que eu estava, na cama que eu estava. Eles têm um bercinho lá, mas ficaria impossível para mim pegar ela do bercinho quando ela chorasse ou quando ela quisesse mamar. Então eu pedi a ele que ele deixasse ela do meu lado, porque essa parte de cima do tronco a gente consegue mover, então eu conseguiria pelo menos ali amamentar ela. Que foi outra coisa que é tipo, se vire sozinha. Pegue seu bebê e dê de mamar. Como eu já tinha experiência, então pra mim não tive muitas dificuldades não, mas eu vi outras mamães passando dificuldades de colocar os seus bebês para amamentar ali pela primeira vez. Mas enfim, então eu fiquei chamando a enfermeira tempos, né, para que ela viesse trocar. E quando ela veio, ela perguntou o que foi. Eu disse: olha, a bebê fez cocô, eu preciso que alguém me ajude trocando ela. Ela disse: tá, peraí que eu vou pegar uma fralda. E ela só voltou 2 horas depois, já era mais ou menos umas 5 horas da manhã, quando ela retornou com essa fralda. E Elisa ficou todo esse tempo sujinha, né, de cocô, porque, enfim, não faço ideia. Então é só para vocês terem noção de como era a assistência lá. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, eu ainda não tinha quase me alimentado nada,
uma observação que eu fiquei mais de 24 horas em jejum, porque eu já fui em jejum para lá. Como a orientação era que a minha cirurgia fosse feita naquele dia, e eu sabia que tinha esse pré-requisito de ficar 8 horas em jejum, eu já fui em jejum, só que eu não imaginava que fosse demorar tanto como demorou para poder fazer a minha cirurgia. Então, acabou que eu fiquei ali mais de 24 horas sem me alimentar. E quando eu fui me alimentar pela primeira vez, já era mais ou menos quase 10 horas da manhã do dia 6 de abril. Porque eu estava completamente reta, né, deitada na cama, eu não tinha como... Até chegou, né, a equipe veio trazer água de coco e depois trouxeram um biscoitinho com chá. Mas eu não tive como tomar nada disso porque eu não conseguia me movimentar. Nesse horário, o efeito da anestesia já havia passado, eu já conseguia movimentar as minhas pernas, mas sem conseguir me mexer muito, né? Operada com a sonda ainda, porque ainda não haviam tirado a minha sonda. Então, assim, foi super difícil me alimentar. Eu pedi que elas levantassem um pouco a minha maca, foi que eu consegui ficar um pouco reclinada e comer alguma coisa. E daí veio o processo para poder tirar a minha sonda, porque toda hora eu pedia que alguém tirasse, né, para que eu pudesse tomar o banho. E elas só retiraram a minha sonda por volta das 3 horas da tarde. Quando elas tiraram a sonda, elas disseram: olha, mãe, agora você levanta e vai pro banheiro tomar o seu banho. Daí você molha onde está o curativo e você vai retirando o curativo. E eu olhei para ela e disse: eu não tenho a menor condição de tomar banho sozinha. Eu sei como é uma recuperação de uma cesariana. Logo quando você se levanta, você pode ter tontura, você pode sentir muita dor na região. Então, assim, eu não era nem louca de me levantar sozinha e ir pro banheiro, sozinha, me recuperando de uma anestesia. Enfim, eu disse pra ela: você vai ter que me ajudar a tomar banho, porque eu não tenho a menor condição de tomar banho sozinha. E aí foi aquele processo de me virar de lado, de sentar, fiquei super tonta, fiquei um tempo, uns 10 minutos sentada, me restabelecendo da tontura por conta do efeito da anestesia, até conseguir ficar de pé pela primeira vez. E quando você fica de pé pela primeira vez, você não consegue levantar todo o seu tronco. É muito dolorido mesmo, esse pós-operatório de uma cesariana. E, enfim, a enfermeira me ajudou a tomar o banho, bem de má vontade, mas me ajudou. Ela retirou o meu curativo, porque eu disse a ela que eu não iria tirar, eu não teria condições de tirar o curativo sozinha. E ela retirou o meu curativo já naquele momento do banho. E a partir de então você fica sem curativo. Isso é procedimento mesmo, né? Os pontos ficam ali sem nenhum tipo de proteção, tá? Desse momento que eu me levantei, foi que eu fui começando a conseguir cuidar de Elisa. Então, quando ela fazia cocô, eu trocava a fralda. Antes disso, quem estava me ajudando foi uma mãe, que eu falei pra vocês, uma das mães que estavam no quarto com a filha dela, que era de menor. E aí ela se compadeceu da minha situação, então toda vez que Elisa chorava, ela pegava Elisa, me dava. Ou toda vez que Elisa fazia cocô, ela pegava Elisa e trocava Elisa. Então ela acabou me dando essa ajuda até esse momento que eu consegui me levantar. Mas depois que eu tomei o meu banho, que é maravilhoso, quando você levanta a primeira vez e toma um banho, você se sente outra pessoa. E foi a partir daí que eu consegui mesmo fazer os cuidados com Elisa. Os primeiros dias Elisa chorou bastante, principalmente no período da noite. Aquele período de adaptação do bebê fora da barriga mesmo. E foi bem delicado porque eu não tinha outra pessoa com quem dividir esse momento de acalentar o bebê, de tentar fazer o bebê parar de chorar. E eu tive que ficar me virando sozinha. Então eu andava pelos corredores com Elisa tentando acalmá-la. Eu sentava, eu levantava, eu sentava, eu levantava. Eu fiz esse momento de sentar e levantar diversas vezes,
porque eu precisava sentar, né? Tinha uma poltrona, eu sentava para poder amamentar ela e depois eu colocava ela para arrotar. Depois eu tentava andar um pouco, porque é até bom andar um pouco depois da cesariana, até os médicos pedem isso. Enfim, e foi essa saga. Foram 4 dias que eu fiquei na maternidade, 4 dias e 3 noites. Eu dei entrada no dia 5 de abril e saí no dia 8 de abril. Isso, no dia 8 de abril. Eu dei entrada na segunda-feira e saí na quinta-feira pela manhã. Na quarta-feira, a médica já havia me dado alta, porém a pediatra não deu alta para Elisa, porque é um padrão que quem bebê que nasceu de parto cesariana tem que ficar 48 horas em observação. E ela só completaria 48 horas na noite da quarta-feira, então a alta de Elisa só saiu na quinta-feira de manhã. Foram dias difíceis na maternidade, esses 3 primeiros dias, por conta de ter mesmo que me virar sozinha e operada com um bebê recém-nascido. Inclusive, eu não consegui dar banho em Elisa, porque o banho lá na maternidade é por conta da mãe. Então, você que pega e dê banho no seu bebê. Tem esse carrinho, esse bercinho que eu falei pra vocês, que é uma banheira também. Então, você retira o colchonetezinho, ele vira uma banheira. Só que você precisa pegar a água no chuveiro do banheiro. E qual condição que uma pessoa que fez cesariana tem? Até quem fez parto normal não deve carregar peso, né? Que condição é que uma mulher que acabou de parir tem de pegar uma banheira, ir no banheiro, encher e carregar o peso da banheira com água? Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas enfim, eu preferi não correr o risco, não dei banho em Elisa. Elisa só tomou o primeiro banho quando chegou em casa, ela não tomou banho na maternidade. Então eu acho que eu consegui resumir bem aí os principais pontos dessa minha ida na maternidade para poder ter Elisa. Se eu tiver esquecido de comentar alguma coisa e no próximo vídeo eu comento com vocês, eu vou fazer relato do pós-parto. Eu vou relatar para vocês tudo que tem acontecido comigo nesse período de pós-parto. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu tenho 10 dias de pós-parto. Então eu tô esperando aí pelo menos chegar perto de um mês, que é o tempo mínimo de recuperação, para poder ter um relato de pós-parto bem bacana para poder fazer para vocês e estar compartilhando aqui também. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei ou que eu não coloquei, pode deixar sua perguntinha aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo. Eu sei que tem muitas mamães que são aqui de Salvador ou que são de regiões próximas, mas que vêm ter bebê aqui na maternidade de Albert Seiba. Então, se você também tiver alguma dúvida, quiser alguma informação que eu possa contribuir, que eu possa passar para você, também pode deixar a perguntinha aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei fazer, como eu falei para vocês, um relato aí bem completo e sucinto ao mesmo tempo, para que não fique cansativo para vocês de assistirem. Mas eu consegui detalhar para vocês os principais pontos que eu gostaria de compartilhar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu postar por aqui, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.